falar hoje sobre o documentário Globalização de Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá. A globalização econômica aconteceu no mundo a partir do século XX. Com a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica e informacional, que foi o processo de inovações na área da telecomunicação, da informática e de aplicações nos campos da produção e do consumo. Mas o seu surgimento está relacionado no período das grandes navegações europeias, no final do século XV e no século XVI. Durante esse período, aumentou o processo de colonização. Assim, as nações colonizadoras estabeleceram sobre os povos colonizados sua cultura e seu modo de ver o mundo. Após a Guerra Fria, efetivou-se o processo de globalização, iniciando a corrida para o domínio do mercado mundial. Com os mercados internos saturados, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados consumidores, assim, com o uso de mão de obra barata das nações subdesenvolvidas, de modo exploratório pelos países desenvolvidos, evidencia sua total irresponsabilidade social e moral e acabam desorganizando os territórios em que se instalam. Como ocorreu no Consenso de Washington, um movimento a favor do planejamento e expansão dos projetos de globalização apresentava ideias como a privatização de empresas e juros altos para o aumento de investimentos estrangeiros. Como este trabalho não se espalhou de forma igualitária em todos os locais, teve consequências, uma revolta. Devido à crise, por conta das privatizações e muitos desempregados. Neste sentido, Milton Santos comenta: o processo de globalização apenas trabalha na solidificação do lado econômico e as grandes empresas não têm responsabilidade moral e social com alguns países, de forma a desorganizá-los. Com a evolução do desenvolvimento técnico-científico no mundo, as diferenças entre os países ricos e pobres se tornaram mais evidentes, tendo como efeito a divisão do mundo entre países do norte, os desenvolvidos, e do sul, os subdesenvolvidos, apresentando grandes diferenças que separam a riqueza, a tecnologia, o alto nível de vida, da pobreza, da exclusão dos novos meios técnicos científicos e dos baixos níveis de vida. Diante desse quadro de desigualdades, aumenta o desemprego, a pobreza, o salário médio tende a baixar, a fome se generaliza e, por isso, a globalização passa a ser vista como perversa. A nação ativa, ligada aos interesses da globalização perversa, nada cria, nada contribui para a formação do mundo da felicidade. É visível que a globalização é um projeto irreversível da humanidade. Não é esta a globalização desejada, e sim uma outra, a de todos. Segundo Milton, essa globalização pode ser enxergada sob 3 prismas diferentes. Assim, Milton Santos considera a existência de pelo menos 3 mundos. Primeiro, vamos falar sobre a globalização como fábula. O mundo que percebemos. A globalização como fábula é imposta principalmente pelos meios de comunicação a todos que procura enfatizar o planeta em que vivemos com um amplo espaço e que podemos sim explorá-lo com o consumo. Com a padronização cultural, onde as pessoas são atraídas pelas mesmas coisas, mesmos hábitos, mesmos costumes e que ainda desfrutam de uma mesma rede que nós conhecemos, como a internet, que fez com que nós ficamos presos numa gigante aldeia global, sem ter para onde ir. Mas, ao mesmo tempo, nos dá uma importante noção de que o mundo está dentro da nossa casa, o capitalismo nos devorando e nós nem percebemos, graças à globalização como fábula. A segunda é a globalização como perversidade, que se refere ao mundo real. A globalização como fábrica de perversidades tais como
fome, desabrigo, mortalidade infantil, analfabetismo, enfim, gravíssimos problemas sociais, quase sem solução na globalização em que vivemos. Infelizmente, para a maior parte da humanidade, o desemprego crescente, consequentemente a pobreza, aumenta. A classe média perde em qualidade de vida. Novas enfermidades se instalam e as velhas doenças retornam com força total. A perversidade está na raiz desta evolução negativa da humanidade, e estes processos estão diretamente ligados com a globalização. A terceira visão de globalização, apontada por Milton Santos, é uma outra globalização, o mundo como possibilidade. Podemos pensar na construção de um outro mundo, uma globalização que volte aos problemas citados, uma globalização que iguale sistematicamente a todas as pessoas, ou seja, um processo globalizado mais humano, que em vez de apoiar sempre o grande capital internacional, que possa servir os outros interesses sociais e políticos, e não apenas econômicos. Os principais fatores que poderiam colaborar para isso são a miscigenação de povos, culturas, valores, gostos, credos, em todos os 4 cantos do globo. Possibilitaria uma nova globalização. Um outro discurso é possível, uma nova visão de mundo. Devemos urgentemente reaprender a ver o mundo. Uma outra globalização, é assim que Milton Santos define, é uma globalização que beneficiará a todos com o estabelecimento de formas democráticas que sejam realmente democráticas. A globalização vem desconstruindo conceitos de cidadania, pois não existem cidadãos no mundo desigual. São consumidores que expressam direitos e deveres no contexto do mercado e não no contexto do espaço público, onde a política é realizada e o poder distribuído. Assim, este é um mundo de consumidores. O mercado da mídia também é imprescindível. À medida que detém de grande poder de manipulação, de informação e de proliferação de ideias. Para Milton Santos, a mídia é utilizada para omitir a perversidade provocada pela globalização. É a partir dessa visão das perversidades da globalização que surgirá a possibilidade da construção de um mundo melhor. É dever de toda a humanidade redirecionar a globalização para que ela renda bons frutos a todos. Entretanto, muito mais que julgar apenas sobre os efeitos maléficos da globalização, Milton Santos chama a atenção para as possibilidades de resgate em tempos conturbados. A informação, unida à educação, pode ser uma arma contra a opressão global. As partes oprimidas também podem tirar proveito dessas circunstâncias. A inclusão e o acesso às novas tecnologias, como a internet, ou a divulgação das ideias, podem ser algumas das alternativas para reduzir os efeitos catastróficos da globalização. Ainda assim, Milton Santos crê que a educação possa ser um meio de reverter as situações incômodas decorrentes da globalização. Se unida à informação, essas duas ferramentas podem ajudar a conscientizar e guiar a humanidade para outra globalização, pautada em sociedades verdadeiramente democráticas e solidárias com a situação de seus cidadãos, a fim de que se promova uma globalização mais justa, onde as pessoas possam viver dignamente. Globalização é a nova onda. O império do capitão em ação, fazendo sua rotineira ronda. No gueto não há nada de novo, além do sufoco, que nunca é pouco. Além do medo, do desemprego, da violência e da impaciência de quem partiu para o desespero numa ida sem volta. Além da revolta de quem vive as voltas com a exploração e a humilhação de um sistema impiedoso. Nada de novo. Além da pobreza e da tristeza de quem se sente traído e esquecido ao ver os filhos subnutridos sem educação.
crescendo ao lado de esgotos, banidos a contragosto pela sociedade, declarados bandidos sem identidade, que serão reprimidos em sumária execução, sem nenhuma apelação. Quero ver! Não há nada de novo entre a terra e o céu, nada de novo.